Ótimo. Então, este, no fundo, é uma forma que encontramos de mostrar as várias dimensões que gostávamos de trabalhar durante o programa. Ahm, Depois, mais à frente, vamos explicar o que é que nós entendemos por interser e o que é que entendemos também por regeneração, mas achamos que esta síntese ajuda muito a entender também as várias dimensões. Uma das dimensões do interser que gostávamos de falar durante o programa é a dimensão do eu, e essa dimensão tem muito a ver também com a forma como olhamos para o mundo e, e principalmente esta dicotomia entre olhar para o mundo de uma forma em que eu estou separado do mundo, eu estou separado do planeta e não estou em interação, não estou a dialogar, eu estou num foco no indivíduo, se calhar até usando aqui uma palavra mais que tem-se usado mais numa visão mais antropocêntrica, em que o homem está no centro de tudo, o ser humano está no centro, e versus um olhar em que estamos interdependentes, interconectados com o planeta. E esta questão da forma como olhamos para as coisas, do nosso olhar, do nosso grau de consciência, para nós é central para entender depois do que é esta consciência do interser, o que é esta consciência do olhar para as coisas de forma interdependente e interligadas. E o que é que isso faz de diferente, não é? O que é que muda nas nossas vidas quando ativamos essa forma de perceber o mundo. Dentro dessa dimensão do eu, nós estamos a trabalhar também várias outras dimensões internas, não só o olhar, mas a relação com as dimensões que nos permitem conectar com o mundo. E aqui estou a falar das emoções e das sensações. As emoções são o portal de relação com o mundo e com o outro. Então, nós estamos a trabalhar também nessa dimensão do eu, começamos a navegar como é que eu entendo as minhas próprias emoções e como é que eu entendo as minhas emoções em relação com o outro. E esta segunda dimensão, a dimensão das relações, daqui emerge uma série de outros fenómenos, porque é dessas relações que nós encontramos espaço para sinergia, é dessas relações que nós encontramos o limite do que é aceitável dentro da relação. É dessa dimensão das relações também que navegamos para a criação de comunidades, para a criação de coletivos que têm um interesse comum. E é também dessas relações que nós passamos a ter um papel importante, que é o papel de ser fonte, que é uma expressão que vamos usar também durante o programa, que é quando eu estou conectado com a minha essência, quando eu estou conectado com o meu potencial total, eu estou a serviço de algo maior do que eu e eu estou a ser fonte para um sistema maior do que eu. E ser fonte é ser fonte de possibilidades. É só um recurso também de trazer saúde para um sistema maior do que eu. E quando falamos num sistema maior do que eu, pode ser a minha comunidade, mas pode ser a comunidade maior de todos os seres vivos, assim como pode ser todo o planeta e o universo como um todo, o cosmos como um todo. Como é que me entendo como uma partícula fractal desse todo e como é que eu estou a serviço da vida? Como é que eu estou a serviço de potenciar mais vida? Então essa é uma das dimensões, né? A dimensão das relações. E depois temos uma terceira dimensão, que é a dimensão da ação consciente, que é, a palavra consciente está aqui de propósito, porque nós estamos a vir de um lugar em que percebemos as coisas de forma diferente. Essa consciência da interdependência ajuda-nos a agir de uma forma diferenciada. A nossa ação já não é a mesma quando olhamos para o mundo de forma fragmentada e separada. A nossa ação é informada, a nossa ação é potenciada. Há pouco tempo escrevi um texto que é: eu estou sob os ombros de gigantes, e aqui estou a considerar todos os meus antepassados, estou a considerar todo o mundo que está interdependente, interligado, e é desse lugar que eu estou a agir. Então olhem só a diferença, né, da ação e da qualidade da ação quando eu percebo essas ligações e relações fortes às quais eu estou ligado. E essa ação consciente pode-se traduzir em projetos que eu faço, mas pode-se traduzir na forma como eu comunico com o outro,
pode-se traduzir na forma como eu co-crio com o outro e colaboro com o outro, pode-se traduzir na forma como eu noto inspiração, seja na natureza, a forma como eu manifesto-me no mundo, né? Essa ação consciente. Então, estas dimensões que trouxemos aqui são dimensões que ao longo do programa vamos aprofundar, vamos ver mais detalhe. Um, e eu queria mostrar algum desse detalhe, mesmo dentro da dimensão do eu. Uma das coisas que estamos a gostar muito de aprofundar é a dimensão da ancestralidade, né? Entender toda a linha, a nossa linhagem, mas entender também o papel da nossa linhagem para quem nós somos agora. E depois uma outra dimensão é como é que eu ativo a minha linhagem para estar a serviço do presente. Como é que eu ativo esse entendimento, essa força de todos os meus antepassados para estar a serviço de algo maior. E depois, como vos disse, tem a dimensão das emoções, mas há aqui um outro aspecto que nós estamos a trabalhar, que são os vieses cognitivos, os nossos pontos cegos, os nossos hábitos mentais de avaliação, de percepção do mundo. E aqui estamos a ir mais a fundo, a detalhe, quais são esses vieses e como é que podemos trabalhar de forma individual cada um desses vieses. Um, Na dimensão das relações também, nós trouxemos uma outra qualidade, que é a qualidade de pertencimento. Como é que eu, dentro das minhas relações com o lugar, por exemplo, eu sinto a minha pertença? Onde é que eu sinto que é o meu chão? Para algumas pessoas está restrito a um território, seja o território onde nasceu, mas para outras, quando ampliamos a nossa percepção de interser, o mundo começa a ser o lugar de pertencimento, né? E temos um pertencimento mais fluido com vários outros lugares. Um, e há aqui um outro aspecto que nós trouxemos também que tem a ver com o ser sistema. É como eu me entendo como parte de um todo e que navego esse todo ganhando a perspectiva de vários elementos desse todo. Ou seja, quando eu me entendo interdependente, eu sou parte desse sistema e ajo como um sistema e ganho a perspectiva, seja de um animal, seja também de uma planta, seja também de uma outra pessoa, de uma outra cultura. Como é que eu navego essas diferentes perspectivas e aprendo com essas diferentes perspectivas? E este é um tipo de exercício que também permite entender em situações de conflito que o outro não é o meu inimigo, o outro não é aquele que eu quero derrotar. O outro simplesmente tem uma perspectiva diferente da minha e me convida a essa curiosidade, a entendimento da perspectiva do outro. Um, e aqui na ação consciente, né, tem aqui a ideia de ser fonte, mas também nós trouxemos uma outra dimensão, que é a dimensão das práticas e dos rituais. Nós gostamos da prática e do ritual porque às vezes alguns conceitos são conceitos que nós entendemos na nossa cabeça, são cognitivos, mas depois ao trazermos a ritualização, essa ritualização vai alimentar o nosso entendimento, a nossa consciência. Então é a prática que informa depois a nossa teoria e vice-versa, é como se fosse um ciclo contínuo. E aqui também durante o programa vamos falar em algumas práticas que para nós funcionam bem e que também podem ajudar a entender ainda mais esta ideia de consciência do interser. Porque não é só a dimensão da consciência, mas é como é que eu traduzo isso para a prática. E essa prática pode ser manifestada também através da nossa criatividade. Nós queremos olhar para as várias dimensões do ser humano. E então isso engloba, obviamente, a criação, a arte, notarmos os sincronismos da vida e estarmos atentos também à inteligência coletiva. Então essas são as várias dimensões e este último aqui é só um quadro também mostrando quem somos, mas vocês já sabem, mas são as várias dimensões que pensamos durante este programa e quero deixar também um espaço para a Flávia comentar estas dimensões porque eu fui seguindo, não é? Mas tem espaço também para tu trazeres a tua riqueza, Flávia. Queres que vá para algum slide? Acho que está em mute o teu. Tá no mudo, Flávia. Desculpe. Eu tô, na verdade, tô contemplada, mas a gente pode voltar sim. Talvez o primeiro slide. Uhum.
de todos, eu acho que a gente pode falar desse lugar da intersecção, né? Uhum. Dessas dimensões. Então, algo que eu gostaria de trazer no eu e no self, tem as pessoas, está se falando muito sobre o ego, sobre a gente precisa a morte do ego, ou o ego como um problema, como uma... E, na verdade, quando a gente... O ego, ele também evolui, o ego, ele também aprende, né? Ele também... O ego que é esse... o self seria essa essência e o ego seria essa constituição também dessa individualidade. Não existe uma singularidade do ser humano se não tem um ego dele também nisso, né? Só que essas dimensões do ser humano, elas precisam também se desenvolver. E então a gente entende que o aprendizado, ele é um aprendizado contínuo, né? Tem duas dimensões que são infinitas das nossas possibilidades, que é esse lugar do aprender e do cuidar, que é próprio do ser humano, né? E essas duas dimensões, elas se potencializam numa espécie de fluxo contínuo entre o eu e o outro, entre nós, né? Em tudo aquilo que acontece entre nós, em relação, né? E quando a gente fala do outro, a gente está falando não só dos outros humanos, mas também dos outros seres vivos. A gente está falando também do ambiente onde a gente está, né? O lugar, o ambiente com o qual a gente se relaciona. E quando a gente fala também dessa relação entre esse eu que aprende continuamente e cuida de si e de tudo a seu entorno continuamente, isso nos permite uma ampliação de consciência. Então, a gente sai da história dos vieses e dos pontos fracos, dos pontos cegos, né, dos nossos túneis de consciência, para uma ampliação, para uma paisagem muito mais ampla. E é aí, e sim, a consciência não garante ação, mas é exatamente a partir da consciência que se pode haver uma ação consciente, né? E é nesse estado de uma ampliação de consciência para uma ação consciente que a gente consegue criar um ciclo virtuoso, né? Onde você vai retroalimentar essa relação interconectada, né? Me veio agora interinteligente, mas acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Essa interinteligência, essa inteligência que é mais sistêmica, onde todos os envolvidos se beneficiam. Mas existe um lugar de responsabilidade que está em nós, né? Que parte de nós. Existe também a corresponsabilidade, a responsabilidade mútua, mas a partir, e aí eu acho que a gente vai entrando um pouco já num conteúdo que a gente queria trazer, né? Que é um pouco desse lugar do paradigma da regeneração mesmo, né? E dessas dimensões do sistema. Então, quando a gente, o interser, né, essa dimensão do eu dentro do sistema, quer dizer, quando é do ecossistema regenerativo, né, para culturas regenerativas, o interser
ou aonde fica o eu nessa dimensão, é onde a gente acredita que está a nossa maior potência, como agentes de transformação, mas a gente precisa estar preparado para isso, né? Para essas dimensões. Então, não sei, Virgílio, se você... Sublinho isso que tu trouxeste, né? E eu acho que quando se fala nas culturas regenerativas, obviamente que estamos a falar também do ser humano agindo, não é? E a grande preocupação na dimensão do interser é ele está a agir de que lugar, né? De que perspectiva está a agir. E muitas vezes o desafio é que eu vejo projetos que se dizem da regeneração ou da sustentabilidade, mas o ponto de partida, o ponto de olhar, o ponto de percepção, o ponto de consciência é ainda um ponto de consciência em que as coisas são separadas, quase como uma ótica de eu tenho poder sobre a natureza e, portanto, eu vou colocar aqui a minha vontade, eu vou desenhar desta forma, sem antes questionar de que olhar eu estou a vir, de que ponto de partida eu estou a vir para fazer a minha intervenção. E às vezes até digo, por vezes não é necessária a nossa intervenção. Às vezes o sistema já está a funcionar, a natureza já está a funcionar como deve estar a funcionar e aquilo que formos fazer vai degenerar em vez de regenerar sistemas. Então, estarmos constantemente a trazer o poder das perguntas para questionar também de que ponto de vista estamos a vir, de que olhar é que estamos a ter antes da intervenção, é fundamental. Então, por isso que o interser também é quase como um primeiro degrau, não é? Dentro da visão das culturas regenerativas, porque é a partir daí, a partir dessa visão, que nós entendemos depois todo o processo da nossa ação. E se não questionamos a visão antes, provavelmente estamos a cair no mesmo caminho que já foi percorrido por outras pessoas que que tiveram resultados degenerativos. Para mim o interser traz essa importância, né? de quase como olhar para dentro a dimensão da forma como eu estou a ver as coisas, do meu mindset ou da minha visão de mundo, mas também olhar para dentro para ver como é que estão as minhas sensações e as emoções quando eu penso em agir sobre algo, né? Ou quando me encontro com outros seres humanos, ou quando me encontro com outros seres vivos, qual é o meu estado interno, seja o meu estado emocional, seja o meu estado energético. Então o Interset traz essas várias dimensões para que a nossa ação seja mais informada, para que as nossas relações sejam mais potenciadas. Eu gostaria de trazer um outro slide para trazer talvez essa visualidade. Não posso compartilhar um outro slide? Ok, vou interromper aqui. Então. Tá. Só para trazer com mais visualidade essa questão das diferentes dimensões do design regenerativo, né? O indivíduo, o coletivo e o planetário como um fluxo contínuo. E a gente poder trazer essas dimensões onde, na perspectiva sistêmica, né? Então, você tem esse indivíduo, esse íntimo, essa mínima parte, a nômade, você tem essa dimensão da família, do coletivo, das relações próximas, dos vínculos familiares, e aí você inclui, então, essa ancestralidade, o sistêmico, né, do que foi e do que virá, né, e do que virá, do vir a ser. E sempre numa direção para um todo, para um máximo, para uma espiritualidade que consiga integrar realmente. E claro que quando a gente fala de espiritualidade, aqui a gente não está falando de religiões, muito ao contrário, né? A visão
da regeneração, ela é uma visão inclusiva, ela é uma visão da diversidade. Não sei se você quer complementar, Virgílio, Não, mas completamente. E eu acho que esta ideia da diversidade como... Ela vê a diversidade como força, como potencial, né? E, e mesmo quando há a situação do conflito ou da tensão, numa perspectiva em terceiro, ela faz essas tensões, essas polaridades fazem parte de um sistema como um todo. Há uma citação que eu acho muito interessante que é: conflito a um nível é harmonia a outro nível. Então, às vezes, quando estamos num momento de tensão, às vezes o bloqueio é que ficamos muito focados naquilo que está a acontecer na dimensão micro e não entendemos onde está a harmonizar, em que dimensão está a harmonizar numa dimensão mais macro. Então, para mim, estou completamente alinhado com isso. aí a gente também, acho que o que é mais importante também é logo no início, Virgílio trouxe essa questão da mudança de perspectiva como uma lente, dessa mudança de perspectiva e de paradigma como uma lente que é, sobretudo quando a gente fala das culturas regenerativas, a gente está falando da percepção dos sistemas vivos, né? Do reconhecimento do que significa fazer parte de um sistema vivo, né? E da amplitude que isso pode ter, né? Então, se a gente fala ao mesmo tempo dessas diferentes dimensões, a gente também está falando de uma lógica relacional, de uma dinâmica que tem a ver com, que o Virgílio trouxe também, que tem a ver com os ciclos e com os ritmos, né? Acho que eu vou estar... Eu acho que a gente pode ir falando um pouco dessas premissas que olhar para os sistemas como sistemas vivos faz toda a diferença, e que tem a ver com a ética, mas também com os valores do qual a gente desenhou essa jornada, mas também com o qual a gente vai estar praticando, né? Então, sim, acho que tem... Acho não, tem esse lugar, né, do ciclo e dos ritmos, da sinergia e da diversidade, né, como o Virgílio estava comentando. A gente também colocou a questão do relacional e da colaboração, dessa importância, mas, sobretudo, a questão das mudanças constantes também, da percepção do tempo, como eu dizia lá no início, bem no início do nosso encontro aqui hoje, o tempo, ele, né, seja o Cronos, mas também o Kairos, né, ele tem essa qualidade de percepção de como a gente vivencia esses ciclos, muito mais do que os tempos, né, cronológicos do relógio. Então, é com esse tempo mais sensível, e com essa percepção de mudança contínua, que a gente pode chegar nessa essência daquilo que precisa ser conservado, daquilo que precisa ser guardado, cuidado, daquilo que a gente quer conservar, inclusive para próximas gerações, né? Porque se tudo muda, então qual é... Eu gosto muito da Maturana quando ele diz disso, e esse movimento de discernimento do essencial e de cuidado do essencial, para mim,
responde demais a essa a essa dimensão de como daquilo que a gente realmente quer preservar, conservar para as próximas gerações a partir do que é essencial, do que a gente reconhece como essencial. E é isso que, por fim, cria as condições propícias para a vida, né? Então, Virgílio, eu não sei se você quer complementar, mas também sinto essa necessidade de abrir. Sim, eu deixo aqui só a nota desta ideia da essência e da singularidade das coisas, né? E da pessoa e dos lugares. Um, e esta ideia da regeneração parte também do reconhecimento daquilo que é singular nosso, daquilo que é a nossa essência, porque quando agimos a partir desse lugar, nós temos capacidade de nutrir um sistema inteiro. E às vezes o questionar do interser é qual é que é aquela coisa que é particular minha, que eu se consigo ativar essa coisa e potenciar isso, consigo nutrir a maior parte do sistema do qual eu faço parte. O que é particular meu? O que é a minha essência? E a minha essência pode estar muito ligada também à minha linhagem, aos meus antepassados, pode estar ligada à minha experiência de um lugar. Então, essa investigação daquilo que é particular e único e que pode ser depois desenvolvido ao longo do tempo, ele faz muito parte deste olhar do interser, porque o interser, ao entender-se, né, interligado, interdependente, a questão depois fica: qual é o meu contributo para esta rede de qual eu faço parte? Como é que eu contribuo para a saúde e para mais vida acontecer? Porque se eu fico sem usar a minha potência, sem usar a minha essência, eu estou a enfraquecer todo um sistema gigante, porque esse sistema depende de eu florescer também. Depende de eu sair do lugar de inação para o lugar de conexão com a minha essência e agir desse lugar. É quase como se o universo todo estivesse a conspirar para que cada pessoa ativasse a sua essência na teia da vida. E, portanto, queria deixar só esta nota. É muito importante essa essência estar a serviço de algo maior. Perfeito. Não sei se a gente faz uma rodada de perguntas, talvez, né? Perguntas? Pelo menos até aqui. Quem quiser também pode colocar no chat. Às vezes é mais confortável até colocar a questão no chat, se não quiserem abrir o microfone. Mas nós deixamos assim um tempo inicial para introduzirmos alguns conceitos e depois um tempo para respondermos a perguntas. E tenho aqui uma pessoa com a mão no ar, o Sérgio Salazar. Muito bem. Primeiro, muito obrigado pelas apresentações que são bastante provocativas, né, Flávia? E eu quero também colocar uma provocação. A gente que temos visto, e eu trabalho com consultoria em liderança, o grande desafio de ir para este lugar da interdependência, onde a gente pode praticar a nossa essência com a responsabilidade pelo todo. E isso é um desafio gigantesco em termos de mudança de um modelo mental, né, que está muito habituado a uma independência, e muitas vezes uma independência ou uma submissão, né? Então, sem dúvida nenhuma, tudo o que vocês estão trazendo realmente em buscar este lugar de encontro com a essência, né? Eu imagino até que o curso que vocês estão programando aí para o final de semana possa tratar mais dessa questão. Mas quais são as estratégias
né, as possíveis estratégias para poder contribuir para que as pessoas encontrem, né, façam esta migração da independência para a interdependência. Uau, muito obrigado, Sérgio. Tem uma pergunta que ela é parecida com a do Sérgio aqui, que é é do Marcos Vono, né? Qual, segundo a experiência de vocês, tem sido a penetração desses conceitos dentro das organizações atuais? O senhor gosta de morar nas Filipinas? E gosta? E a gente está no meio da selva agora, né? No meio da selva. E Alguém deixou o microfone aberto? Não sei se é para uma questão. estou tentando puxar conversa com o Fred. Eu quero que ele goste de mim. Mas Não, a Márcia acabou de entrar, na verdade. Acho que... Ok, então eu e a Flávia vamos tentar contribuir e se calhar vou já comentar algumas dimensões aqui que o Sérgio trouxe. A forma como me tem facilitado explicar esta dimensão da interdependência é olharmos para as transformações que estão a acontecer hoje na vida das organizações e das pessoas. Numa primeira dimensão, temos a necessidade das organizações nutrirem melhor os seus colaboradores, né? Passamos a trabalhar remotamente, passamos a ter equipas deslocadas, cada uma num lugar, e há uma necessidade de manter as relações nessa dimensão, né? E eu trago a palavra relações porque acho que é a chave do Interser, porque ele está a colocar ênfase na qualidade das relações que nós temos. E nós vemos que o contrário disso, que é a relação de má qualidade, o conflito constante, a falha de comunicação, ela não contribui para a qualidade daquilo que as organizações querem ser e querem impactar no mundo. Então começamos a ter organizações com muita gente, mas que não comunica, que não têm relações de qualidade. E é como se fosse um sistema inteiro com gente com muito potencial, mas que ninguém está a nutrir a organização. E isso faz com que um CEO ou um líder perceba que está a perder qualidade, está a perder, se quisermos usar a linguagem do negócio, competitividade, porque ele não está a inovar, ele não está a conseguir nutrir um ecossistema de relações saudáveis que contribuem para o florescimento de criatividade, sinergia. E essas essências estão presentes nas relações e está presente na dimensão, para mim, do interser. Então, quando comparamos o que a organização tem, ou que o grupo tem, ou que a pessoa tem neste momento, versus aquilo que é possível, para mim é um passo para esse entendimento. É que a pessoa entende, ok, então é isso que estamos a fazer e a forma como estamos a fazer não está a contribuir para os resultados que nós desejamos. A outra coisa que eu estou a notar é que há um fenómeno nas organizações que as pessoas querem trazer a sua totalidade para o espaço do trabalho. Elas não querem ser só aquele que executa a tarefa e vai-se embora, mas eles querem ser a sua totalidade. Isso significa que eu vou falar dos meus hobbies, eu vou falar das coisas que eu faço que não estão aqui no trabalho, vou falar da minha dimensão espiritual, vou trazer todas essas dimensões. E para eu poder fazer isso, eu preciso de valorizar as relações, porque senão não há espaço, não é? E sempre quando notamos que as pessoas podem fazer isso, elas têm maior satisfação no trabalho, têm maior bem-estar, mais saúde e contribuem de uma dimensão exponencialmente maior versus a outra situação em que não podem contribuir e não podem ser a sua totalidade. Então acho que duas dimensões, uma na dimensão das inovações, outra na dimensão das relações, que eu acho que ainda estamos numa época muito pré-histórica nas relações dentro das organizações. Eu penso que é esse o contributo para já. Eu gostaria de complementar que parte das estratégias que a gente acredita é o desenvolvimento de algumas habilidades que são próprias e que permitem que a qualidade dessas relações
que essas relações se estabeleçam com mais qualidade. Então, que vão da escuta e do diálogo, mas também da percepção. E quando a gente está falando escuta e diálogo, a gente não está falando só da dimensão da palavra, mas também da dimensão do corpo, também da dimensão da percepção do ambiente que você está. Quando a gente está falando de aprender e cuidar, que também são estratégias, também são consciência e ação consciente, a gente também está dizendo, vamos aprender não só uns com os outros, mas também com os outros seres, né? Que isso é próprio da cultura generativa, quer dizer, quanto mais profundo e amplo a gente consegue estabelecer e ir com essas habilidades e com sem parar no básico mesmo. Se a gente tiver o básico, já vai ser muito bom, mas se a gente consegue ampliar para além e consegue dar continuidade prática no nosso cotidiano, é possível sim. É como se você pudesse. As pessoas começam, quando você começa a mudar a sua escuta para elas se abrem mais. Quando você muda o seu vocabulário, a forma como você se comunica, isso pode criar um estranhamento a princípio, mas isso também vai vai reverberando formas outras de se estar e de se relacionar. Então, tem uma premissa no interser, que é que o autodesenvolvimento e a autoconscientização, a auto-memória de si amplia a nossa capacidade de ampliar a qualidade relacional, né? E aí, tentando responder um pouco mais o Marcos em relação a como as organizações têm. As organizações, eu acho que a gente não precisa, se vocês derem um Google, vocês vão ver as crises sobre a questão da saúde mental, por exemplo, nas organizações, e a importância que as organizações estão, e aí você vê a qualidade dessas organizações investindo em espaços de cuidado, espaços de escuta, espaços de meditação, espaços de você conseguir ter relações de trabalho híbridas, você conseguir ter contato com a natureza. Quer dizer, tem uma série de implementações que aos poucos estão aparecendo por uma questão de pura necessidade, porque as equipes elas estão vendo a necessidade disso, né? Almir Abreu, você quer... Oi, Oi. tudo bem? Parece que a Ania tinha feito a pergunta antes de mim pelo chat. Querem falar com ela? Depois eu pergunto. Só Ania, para respeitar uma ordem. sim, obrigada. Como vocês abordariam as dinâmicas competitivas ou colaborativas nessa perspectiva, dimensão do interser? Você quer trazer, Virgílio? Sim. Uma das coisas que eu tenho percebido nesta dimensão do interser é que não é tudo bonito e dá tudo certo. Ou seja, ao estarmos interconectados com o sistema comporta como todo o sistema comporta. Tem tensões, tem momentos de relaxo, como toda a música, quando ouvimos, né? Tem um momento de tensão e tem um momento de relaxo. E
acho que a competição e a colaboração são parte de um mesmo sistema, fazem parte. Sempre quando falamos algo e alguém não nos entende, é um momento de tensão. Sempre quando queremos algo e outra pessoa quer uma coisa diferente, é um momento de competição, porque estamos a tentar encontrar algo que sirva aos dois. E eu acho que ao entender o Interser como um encontro de duas partes, encontramos as potências, as sinergias, mas também encontramos as tensões e os conflitos. E é como lidamos com isso tudo é que faz com que todo o sistema continue e reverbere. Então eu não posso entender a competição como algo que não pode acontecer dentro de Interser. Não, ele acontece porque estamos ligados, como em toda a relação. Mas é como eu trabalho isso dentro dessa perspectiva Interser e como é que eu encontro formas de entender as tensões como parte da vida de um sistema. Faz parte. Qualquer relação amorosa tem tensão, assim como qualquer relação de parentalidade tem tensão, assim como qualquer relação entre países tem tensão. A tensão é um lugar, é um ponto cego. É algo que ainda não descobrimos. É algo que ainda não sabemos que não sabemos. E é através do diálogo, da relação, da troca que vamos encontrar esse aha, esse insight, essa descoberta. Então eu vejo isso como algo salutar, mas num contexto de um sistema que se quer manifestar. Então, por exemplo, colaboradores que estão a reclamar por melhores condições. Eu não posso dizer, não, isso nunca pode acontecer. Não, deve acontecer. É salutar para o sistema. Porque eles querem que o sistema melhore, que progrida. Porque se esse sistema não responder a essas necessidades, ele vai se tornar obsoleto. Então eu vejo isso como parte de um fenómeno que é um contínuo. É como a vida se manifesta. É como a vida também resolve, né? Ela vai usando a energia, co-criando, e eu acho que é parte das organizações terem dimensões, organizações, projetos, terem essas dimensões, quer competição, quer colaboração, ou hoje fala-se em competição, que é a competição junto com a colaboração. Então eu acho que é interessante aceitar isso. Só ter uma dimensão é que eu acho que não é salutar, ou seja, só ter a dimensão da competição não é salutar, mas quando entendemos dentro de um espectro mais alargado, ele faz parte desse sistema. Eu quero trazer uma contribuição aqui, que é quando a gente tem um padrão, né? Quando o Virgílio fala de pontos cegos, a gente está falando de um padrão específico do qual a gente precisa, do qual, digamos, ele não está, porque o padrão por si ele não é bom ou mal, mas quando a gente sente que a gente tem padrões que na verdade não estão nos apoiando a ampliar nossa consciência ou a evoluir, a gente precisa, de certa forma, superá-lo. E para que esse padrão seja substituído por um novo padrão, a gente precisa passar por ele. Não tem como a gente ir além dele sem passar por ele, né? Então, não tem como a gente ir para uma consciência coletiva se a nossa consciência, se a gente não está ainda numa maturidade pessoal para alcançar, para integrar uma coletividade de uma maneira a apoiá-la numa coevolução. Então, assim, o trabalho do Interser, ele é ainda um trabalho com o indivíduo. Ele ainda não é a dimensão coletiva, embora a gente trate das relações e experiencie esse entendimento relacional entre a nossa perspectiva ainda é a perspectiva do eu, tá? A gente não vai no Interser para essa dimensão coletiva e para a dimensão da consciência coletiva, ainda não. Tá? Acho que é importante trazer isso à clareza. Eu queria só trazer mais um ponto, e se calhar amarra aqui alguns comentários, que é
Hum, Quando falamos nestes conceitos, às vezes há a sensação de que estamos a começar do início, não é? Como se fosse a primeira vez. E às vezes ajuda-me a identificar aquilo que já é esse conceito. Ou seja, as relações que já são inter-ser, as consciências que já são inter-ser, e evidenciar isso dentro do sistema. Olha, vocês já estão a fazer isto. Olha, esta dimensão já está a acontecer. Porque nenhum sistema é só uma coisa, é só unidirecional. Ele tem as outras dimensões, podem não estar potenciadas, podem não estar trabalhadas. Há um grupo que está a trabalhar num tema que eu acho muito interessante. Vocês, obviamente, já ouviram falar dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e todas as organizações estão com uma responsabilidade de fazer algo em relação a isso, mostrar como contribuem, os governos estão a fazer esse trabalho também. Mas reparem como é interessante, um grupo começou a dizer: mas como é que nós queremos trabalhar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável se não estamos a trabalhar o indivíduo ou a percepção do indivíduo sobre o seu papel dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Então há um grupo que tem estado a reunir e a desenvolver e aprofundar a ideia dos Inner Development Goals, os objetivos do milénio, mas a nível do indivíduo, da responsabilidade do indivíduo. O que é que ele precisa de trabalhar, de desenvolver, que competências ele precisa de cuidar para depois estar numa organização a contribuir do seu melhor lugar. E, portanto, eu acho que esta conversa do interser que nós estamos aqui a ter, ela em alguns pontos já começam a acontecer, já começa-se a pensar na dimensão do indivíduo e como é que ele está em relação com o todo. E não vamos aqui falar da liderança, mas a liderança e o líder, né, e a pessoa que tem um papel de liderança tem que refletir sobre esta dimensão do interser. Tem que refletir sobre a forma como relaciona com o sistema e com o outro também, e de que ponto, de que lugar ele está a olhar para o seu sistema, para a sua equipa, de que tipo de viés. Se ele estiver a olhar para a sua equipa como ele separado da equipa, todo o comportamento, toda a ação dele vai criar ruído. Mas se ele olhar para a equipa como uma continuidade dele próprio, como algo que faz parte da mesma família, do mesmo sistema, sobre o qual ele depende para conseguir algo, então aí também o seu comportamento muda, a forma como relaciona também muda. Almir, agora sim. Oi. Vamos lá. Boa parte do que eu ia perguntar vocês responderam, mas assim, eu queria saber como vocês trabalham, pai, assim, sabendo que a autonomia de decidir sobre a própria ação é um dos grandes fatores, e alguns estudiosos trazem isso como um dos fatores que mais modula a descarga de estresse do indivíduo. E por isso que a gente fala muito de autorresponsabilidade, e não somente dentro de empresas, mas também na autonomia de decidir sobre a sua ação, a autonomia de decidir sobre a sua emoção. E eu queria saber como que vocês vão trabalhar essa autonomia nas relações, né? Essa autonomia de decisão dentro do interser. Como que vocês fazem isso? É complexo. Posso, Virgínia? A gente está começando pequeno, no sentido que a gente está começando com um final de semana de experiência, então a gente não vai entrar numa prática dessa experiência, ou pelo menos a gente não vai ter isso, porque isso seria um módulo em si. A gente até entende essa importância, mas a gente entende que tem alguns passos anteriores para você chegar na capacidade de você... Por exemplo, a gente tem... Uma das coisas que a gente tem percebido, né? Você trouxe a questão do estresse, a questão emocional,
a questão das E emoções, a por exemplo. autonomia de decidir sobre E a minha ação sim, é um dos fatores que mais modula a descarga desse estresse que a gente tem. sim. E aí Só eu queria que saber se a vocês gente, vão entrar nisso ou não. então, uma das coisas, a gente vai falar, a gente vai entrar, por exemplo, na questão das emoções e de como você percebe e distingue as suas emoções. Porque assim, você não tem autonomia possível se você sequer consegue distinguir o que você está sentindo. Percebe? Então, Tá. então a gente ainda está falando de algo primário no sentido, não primário no sentido de pequeno, de pouca importância, mas no sentido de fundo mesmo, Sim, de de reconhecer e ancoramento, nomear a emoção. reconhecer, nomear e percebê-la no seu corpo, né? Como é que você distingue ela? Como é que você cria recursos para lidar com elas? Porque num pico de estresse, se você não tem desenvolvido a sua habilidade de percepção de si mesmo, de observação de si mesmo, a chance de você entrar numa crise e precisar de ajuda externa é enorme. E é o que está acontecendo em 75% da população. Então, A como é que... OMS fala que 30% já está com problema mental. A OMS disse que em 2020 o principal motivo de afastamento do trabalho seria as questões de doença mental, por depressão, burnout, ansiedade, crise de pânico, né? Só que ele não esperava, isso foi em 2020, uma pandemia sequencial, o que, naquela época, 20%, a maior 15 aqui no Brasil, né? Eu não sei exatamente onde você está, Almir, mas no Brasil, onde eu estou, se esperava, se tinha registrado que era isso: 30% da população, 25% da população tinha algum problema em saúde mental e só 10% tratavam. Hoje, esses estouraram. Foi para 75% com a pandemia e 25% estão buscando algum suporte. Então, a gente está falando de uma quantidade enorme de pessoas, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, Legal. é complicado a gente falar de uma cultura de autonomia, uma cultura que se propõe, sim, porque aí é que está, o interser, ele não é um vínculo de dependência, muito ao contrário, ele é um vínculo de apoio mútuo, então ele é um vínculo de fluxos. Então, a autonomia decisória, ela precisa ser, ela só é uma autonomia de fato quanto mais consciente você está sobre a sua condição, sobre as suas necessidades, sobre a sua postura. Então, no interser, neste momento, né, nessa jornada de experiência, a gente vai estar trabalhando algumas questões primárias, de fundo, que a gente acredita que vai apoiar chegar nessa dimensão de decisória, tá? Flávia, queria só Obrigado. alertar aqui, a Mariana tem a mão levantada, já Sim. acho que Desculpe, queria teu contributo, Mariana, é agora. Tranquilo, Virgílio. Boa tarde. Agradecendo primeiro, né, a disponibilidade e generosidade de vocês. O que eu senti falta, assim, queria colocar, assim, de onde vem o interser, né? Eu acho que não sei se todo mundo chega, eu já chego com um pouco dessa consciência do interser, né? Mas eu não sei se todo mundo que está aqui agora
chega com essa consciência de onde veio, né? Da ancestralidade, de onde veio o interser, né? De onde surgiu essa entidade que hoje na linguagem a gente chama de interser, né? Eu acho que seria legal colocar assim para a gente criar uma conexão, né, da essência do interser. Só isso que eu queria colocar. Grata. Oba! Então, eu posso dar um pouco do contexto e a Flávia complementa, nós fazemos essa dança. A palavra interser vem da uma invenção, na verdade, de um monge chamado Thich Nhat Hanh, que fez a sua passagem no ano passado, e que ele criou a palavra interbeing, porque ele dizia que o ser humano não é somente, ele é com alguma coisa, porque ele depende das várias relações para sobreviver. O seu próprio corpo também é um conjunto de relações, é um conjunto de coisas que são humanas e não humanas. Então, quando eu digo que eu sou, que parte de mim eu estou-me a referir. Se eu não estou a reconhecer a minha totalidade e todas as bactérias que fazem parte do meu corpo, todo o oxigênio que me é fornecido pelas árvores para me manter vivo, então eu estou em dependência em relação com um todo. Então eu não posso me ver isolado de um sistema inteiro, porque esse mesmo sistema me está a dar vida. Então, existem poemas belíssimos do Thich Nhat Hanh que ilustram melhor até esta ideia de interser. E um deles tem a ver com a ideia de uma folha de papel não ser só uma folha de papel. Porque dentro dessa folha de papel também estão os raios de sol. Olhem só. E dentro dessa folha de papel também está a água que nutriu essa árvore. Dentro dessa folha de papel tem toda uma vida que contribuiu para essa folha de papel ser. Então que essa folha de papel ela não é só ela própria. Ela interage com todas essas coisas. E acho que a mesma metáfora é útil para nós próprios como seres humanos, né? Nós intersomos com os nossos antepassados, intersomos com a natureza, intersomos com todas as movimentações que acontecem no mundo, né? A comida que nos é servida, nós fomos identificar, vem de várias localidades, teve várias mãos, teve várias ligações. Então o Thich Nhat Hanh reconhece esta interdependência e traz isso para o centro da discussão, para que nós possamos avançar além da ideia da ligação. Porque às vezes nós dizemos que estamos todos ligados, mas onde ele está a colocar foco é nas relações, nas trocas de fluxo entre esses sistemas todos. E é nessas trocas que nós entendemos que intersomos, porque se uma parte dessa troca não trabalhar e for de férias, nós deixamos de ter vida, né? Então isso mostra o quanto é vital este entendimento de interser. Flávia, quiseres trazer mais? Eu estou super contemplada, Virgílio, obrigada. Acho que o Virgílio ele gosta de fazer uma ponte também, né? Tem uma outra ponte, isso estava a guardar mais para o programa, mas da mesma forma que o Thich Nhat Hanh traz esta dimensão do interser, o Desmond Tutu, da África do Sul, traz a palavra Ubuntu, que provavelmente já ouviram falar, né? Que é exatamente a mesma ideia, sabem? E é curioso como pessoas em partes diferentes do mundo têm a mesma sensibilidade e percepção e estão a falar da mesma coisa, né? E curiosamente eles fizeram a passagem no mesmo ano, né? No ano passado. Mas é tão bonito ver que na cultura africana tem esta palavra Ubuntu que diz eu sou porque tu és. Então é como se a minha identidade e o poder dizer eu ser depende de eu fazer parte da família humana. Então é como se o outro me definisse também. E ao entender isso dessa forma, que eu não posso ser humano sozinho, que para eu dizer que sou humano eu tenho que ver a minha interligação com o todo e com
toda a comunidade que existe de seres vivos, traz-me para um lugar de humildade e entender que eu tenho um papel, e usando as palavras até do Almir, eu tenho responsabilidade para com esse sistema. Eu tenho um papel e uma responsabilidade para com esse sistema. E por isso é que eu tenho uma grande paixão sobre temas relacionados com construção de comunidade, construção de redes, de vínculos. Porquê? Porque é isso que nos mantém saudáveis, é essa troca que nos mantém mais fortes, é essa diversidade de opiniões, diversidade de culturas que faz com que nós possamos evoluir também como seres humanos e seres vivos. E se olharmos para a teoria dos sistemas vivos, é assim que os sistemas evoluem também. É dessa diversidade, dessas relações que se manifestam e que depois dessas relações emergem algo novo. Então, voltando também para o trabalho do Interser, é também ver as nossas ligações, interdependências e ver o que é que emerge dessas relações e dessas interdependências. O que é que está a aparecer como novo padrão, como novo ritmo. E as transições de estações é um desses fenómenos, mas também a transição de vida, a forma como mudamos de vida. Isso não acontece de uma hora para a outra. Ela vem pulsando. E o trabalho de um líder, e o nosso trabalho, é notar essa pulsação antes dela acontecer. E aí precisamos da qualidade da escuta que está presente no trabalho que vamos fazer, a qualidade da forma como olhamos para o sistema, a qualidade de tirarmos os nossos vieses e abraçar aquilo que já é. E todas essas qualidades não são esotéricas, elas são necessárias para a nossa humanidade, para as nossas organizações, para as nossas relações futuras e para as comunidades que nós queremos criar. Eu acho que a Mariana ficou com o braço no ar, ou tens mais um comentário? Não? Não, desculpa, Virgílio, não estava aqui ainda sentindo o que você estava compartilhando, tem tudo a ver com, eu acho que tem tudo a ver com a proposta, né, do Tai, né, dessa criação do Interser, porque ele começou eu acho que ele começou a se balançar no meio da guerra do Vietnã, ele como monge, o que eu faço, né, pelo coletivo, já que eu estou meditando aqui, né, e a iluminação não é sozinha, né, não é sozinho. Então, eu acho que ele começou esse movimento, que eu acho que é o primeiro movimento de engajamento, né, no budismo, né, que o budismo ficou um pouco parado lá na meditação, muito no indivíduo, né, e aí eu acho que foi a primeira pitada do que você falou agora, essa importância da rede, da interconexão, né, do coletivo. Muito bom, gratidão. Deixa eu ver como é que eu baixo essa mão aqui. Bom, a gente até tinha algumas práticas, mas eu sinto, na verdade, o nosso tempo ele está se completando aqui nesse encontro. Tem mais uma pergunta, acho que a gente pode fazer essa pergunta aí para um fechamento. Sérgio? Na realidade, nem é uma pergunta, mas um testemunho. Em fevereiro, eu passei alguns dias na reserva extrativista do Rio Iri, que é um afluente do Xingu, lá no Pará, e é muito interessante, na conversa com a Raimunda, que é a líder daquela comunidade, eu perguntei até um pouco receoso a ela qual que é o seu propósito, dela e da comunidade. Então, nosso propósito é proteger a floresta, porque nós não vivemos da floresta, nós somos a floresta. Então, aquilo é tão, né, é uma ligação tão forte ali, porque eles se sentem, né, como realmente fazendo parte dessa comunidade. Uma comunidade alegre, tem seus conflitos, como o Virgílio falou, sem dúvida nenhuma, mas uma comunidade alegre, saudável e que vive num sentido coletivo de comunidade, né? Os mais velhos, crianças, né? Tem um senso de colaboração e de interdependência muito forte. Foi muito bonito e emocionante estar ali e presenciar esta qualidade, essa sabedoria tão significativa na simplicidade daquelas pessoas. Grata, Sérgio.
Grato, Sérgio. E tão bom esse resgate, né? Que muitas comunidades ancestrais já tinham este entendimento. E eu às vezes brinco com alguns amigos meus cientistas, porque eu digo, vocês estão um pouco atrasados na investigação da ciência, porque né, já descobriram isto há muito tempo e só agora vocês estão a validar como é verdade, eles tinham razão. Eles já tinham razão há muito tempo. Então também esta dimensão do interser é valorizar as sabedorias ancestrais e o quanto elas, apesar de não estarem a usar uma linguagem científica, são cientistas, não é? E quanto eles trazem uma sabedoria que às vezes a ciência precisa de anos e anos para depois validar e dizer que de facto é verdade. E para mim, quando eu estou com o meu avô, ou quando estou com pessoas que estão conectadas com os ritmos da natureza, eu estou muito como um aprendiz, porque eu estou a pensar, daqui a 50 anos essa sabedoria vai tipo, ser validada pela ciência. Então vou aproveitar agora, porque é de facto verdade o que ele está-me a trazer. E fez-me olhar, né, para a ancestralidade de uma forma completamente diferente. Que é, eu acho que há uma necessidade de descolonizar a nossa visão do nosso antepassados e olhar para a imensa sabedoria que eles condensaram em tão pouco tempo e que nós não estamos a conseguir digerir. Parece-me tanta coisa que nós ainda não conseguimos entender e por não entendermos dizemos que não é científico e obrigado por trazer isso, Sérgio, porque é mesmo isso. Bom, estamos perto do fecho. Eu queria tanto fazer práticas e é sempre essa coisa, né? Nós planeamos uma coisa e acontece outra. Mas quem sabe, né? Vamos encontrar aqui um outro momento para fazer isso. É para vos dizer que este programa também está a ser feito com muito amor, que é as perguntas que trouxeram aqui são muito ricas e foram perguntas que fomos fazendo a nós próprios também. Será que isto é mesmo? Será que as pessoas vão entender? E às vezes eu acho que fechando os olhos e conectando com a energia que vem quando falamos nesses temas, percebemos o quanto às vezes a nossa mente é um bocadinho traiçoeira para tudo aquilo que ela desconhece e está habituada, mas que de alguma forma tem um fundo de verdade tão lá atrás que ela não consegue também negar totalmente. E para mim, quando eu falo em levar o interser para organizações ou levar o interser para a comunidade, o convite é realmente fechar mais os olhos e conectar com o campo energético que emerge quando falamos nestes temas, quando falamos na colaboração, na reconhecer a nossa interdependência, quando falamos no amor como um ato regenerativo, quando falamos em pertença e pertencimento a um lugar, né? Todas essas dimensões são dimensões que para mim fazem o meu coração cantar. Então se faz o coração cantar, talvez a mente está a fazer algum ruído e não está a permitir essa outra inteligência emergir. E eu acho que também é um desafio para fazer as organizações. Quando estamos muito a usar a razão e a pessoa não está a entender, há um outro caminho, há uma outra dimensão que podemos chegar lá. Porque é uma verdade mais profunda que precisa ser manifestada. Virgílio, quer puxar uma pequena prática de fechamento? Já que você chamou a... Bom, eu acho que para irmos também sair daqui com essa dimensão presente, eu convido-vos a permitirem-se, quem sentir confortável, fechar um pouco os olhos. Quem gostar também de fazer práticas com olhos abertos é um convite para fazer. É como se sentirem mais confortável. E só notarem no vosso campo energético do vosso corpo, viajarem um pouco por ele e observarem
Que partes é que estão vivas neste momento, que estão a pulsar, que estão a querer quase como falar neste momento? E permitam considerar a vossa totalidade, não só a mente, a cabeça, os pensamentos, mas a vossa totalidade, que engloba a vossa energia, as vossas emoções, os pensamentos, ideias, as sensações. E vejam que partes é que estão vivas neste momento. E com a ajuda da respiração, investiguem se essas partes que estão vivas ganham mais cor quando levam a respiração para esses lugares. Inspirando, expirando. E ter um olhar ainda mais investigativo para a nossa respiração. Imaginem onde começa e onde termina a vossa inspiração e a vossa expiração. Como se quisessem seguir o seu rasto desde o momento que ela atravessa as vossas narinas e entra no vosso sistema. E notem essa respiração como uma onda que conecta várias partes do vosso corpo. Coloca partes em diálogo. Essa inspiração e a expiração é também um convite para a expansão do vosso coração. E esse pulsar tem um ritmo próprio. Tem um batimento próprio que está presente desde o momento em que nasceram. Desde o momento em que estavam na barriga das vossas mães, esse pulsar estava presente. Quero convidar-vos a colocar uma mão no vosso umbigo, por cima do vosso umbigo, e outra mão no vosso coração. Inspirem e expirem. E sintam a força da vossa essência, da vossa potência. Lembrando que essa força não é só vossa, mas é partilhada com toda a vossa ancestralidade, toda a vossa linhagem aqui presente, nesse inspirar e expirar. Este é o momento de lembrar a vossa potência. Essa é a âncora para levarem daqui, deste encontro sobre Interser, para irem cheios, abundantes, de coração aberto.
E lentamente podem voltar ao espaço, reconhecendo as caras que tiveram juntas com vocês nesta jornada de reconhecimento da vossa potência e da vossa interdependência. Gratidão. Gratidão, Virgílio, gratidão a todos. Espero que a gente se veja em breve por aí. Obrigada, queridos. Muito obrigado. Obrigado, muito bom. Muito agradecido também. Gratidão. Obrigado. Obrigado.